também estáis fazendo. Digne-se o Senhor nos abençoar com a leitura deste texto, que servirá como recado de Deus para os nossos corações nesta oportunidade. Bem, amados, esta carta, primeira como a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nos fala da preocupação do apóstolo Paulo, que fundou esta igreja juntamente com o grande missionário Silas. Também a ajuda de Timóteo, convidado por Paulo, e a preocupação de Paulo, já naqueles tempos remotos, primeiro século ainda, era que a situação não era nada boa. Claro, todo aquele primeiro século foi muito difícil, mas especialmente quando a igreja neotestamentária nasce, a revolta dos judeus por causa da sua idolatria ao formalismo religioso, sua idolatria por causa do legalismo, fez com que eles mesmos, a maioria deles, perseguisse seus próprios irmãos. E esta foi uma realidade ocorrida em todas as igrejas fundadas por Paulo e outras também, né, que outros servos de Deus fundaram. Então, esta igreja aos Tessalonicenses, que ficava numa região grega, essa igreja teve muitas lutas, muitas dificuldades e muitas perseguições. E nessas lutas, perseguições, muitos achavam que Cristo estava voltando. Dentro da igreja, muitos irmãos, vários irmãos, deixaram até de trabalhar. Essa é uma das coisas que Paulo coloca aqui na sua primeira carta. E Paulo teve que orientar essa igreja. Uma das coisas também foi algumas orientações importantes, alguns preceitos importantes. Mas é claro que a tônica destas duas cartas é falar a toda a igreja que um dia Jesus Cristo iria voltar. Mas não seriam naqueles dias, seriam tempos remotos, tempos distantes. Então a primeira carta, ele fala do estado dos mortos em Cristo, aqueles que morreram com Cristo. Essa é a preocupação de Paulo. Ele vai trabalhando até chegar no capítulo 4 e falar sobre este assunto. Na segunda carta, Paulo fala numa situação mais abrangente de como seria esse período. Seria um período lá distante e que surgiria o grande anticristo. Mas a nossa preocupação aqui hoje não é falar mais diretamente sobre isto. É mostrar, irmãos, que se houve uma preocupação por parte de muitos irmãos, e o tempo não era fácil para aqueles irmãos daquela igreja e das igrejas de modo geral, naquele período, o apóstolo Paulo vem orientar que todos os crentes, independentemente da época de Cristo voltar ou não, precisam preocupar-se com a sua vida espiritual. Essa questão da volta de Cristo é muito polêmica, porque as pessoas sempre pensam na volta de Cristo como se fosse algo que pudesse acontecer na sua época, especialmente no Novo Testamento. Já desde o primeiro século, esses problemas vinham acontecendo. Mas se olharmos para o Velho Testamento, o ensino bíblico para com respeito à nossa vida espiritual é tão importante, tão necessário quanto todo esse período da era cristã. Porque todos eles eram admoestados, todos eles eram exortados a ter uma vida cristã, ou melhor, uma vida com Deus, ilibada, uma vida pujante diante de Deus, porque é assim que Deus espera encontrar aqueles que são alvos da sua eterna e gloriosa graça. Isso desde o princípio, desde o primeiro homem. Então, amados irmãos, nós temos que lembrar que, antes de falar de volta de Cristo, da parousia, ou falar, por exemplo, de escatologia, nós somos mortais. Existem dois tipos de escatologia: a escatologia individual e a escatologia geral. A individual
é o meu mundo, é o seu mundo, é o nosso mundo, e que um dia as coisas vão acabar para nós. E nós estamos preparados para isso, para a morte. Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, primeiro para o capítulo 5 da primeira carta, que nós estamos trabalhando. Paulo começa dizendo nos versos de 1 a 3, né, sobre a vinda do Senhor, que ela é certa e repentina. Ele vai falar também como isso, quais são os sinais, né? Paulo fala de alguns sinais, não só aqui, mas em outros lugares também, como Jesus também falou quais sinais que haveriam de ocorrer quando Cristo viesse. E o apóstolo Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Guarde bem essa expressão, de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então veja que Paulo está falando que esse período vai ser um período muito importante, porque a população do mundo vai ser enganada. Vai haver tanta narrativa, tantas palavras pelos poderes, né, dos países do mundo, e nós estamos caminhando aí para um governo mundial que vai falar muito sobre isso, né? E que eles vão falar de uma paz, que agora eles têm uma paz. Veio a tecnologia, veio o desenvolvimento no mundo, hoje as pessoas já estão dizendo que vivem mais. Então aguarde que nós vamos ter muita paz e segurança. Então este é um dos sinais. Quando andarem dizendo paz e segurança, diz o texto aqui, eis que lhe sobrevirá, é o oposto, repentina destruição. E a gente sabe que nos dias que nós estamos vivendo, se fala muito em paz e segurança. Mas essa paz e segurança, quem é sábio, percebe, tem essa percepção de que é mentira. Não é isso que nós vemos. E nós, como crentes, estamos vendo até no mundo evangélico como que as pessoas de alguma forma ou de outra estão se afastando de Deus. Está se cumprindo aquilo que o amor se frearia de quase todos. Sabe o que significa isso, de quase todos? E é isso que nós estamos vendo no mundo hoje. Então essa mensagem é para nós hoje. Porque se lá eles tinham essa preocupação, e outros períodos também da história da igreja, agora estamos, é claro, muito mais próximo do que todos aqueles períodos, todos aqueles séculos, milênio para trás, da volta de Cristo. Estamos muito mais próximos, e os sinais são abundantes. Então eu quero que os irmãos pensem comigo numa reflexão, encorajamentos especiais para os filhos da luz. Encorajamentos, então eu quero pensar aqui com os irmãos alguns encorajamentos especiais para os filhos da luz. E o primeiro desse encorajamento, que o apóstolo Paulo destaca aqui, aparece no texto que nós lemos, no verso 4 até o verso 8, a parte A, de que nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos ser sóbrios. Acompanhe conosco aí, verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha que Paulo colocou lá atrás, verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. De noite. E aqui ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Vós não sois da noite, não sois da escuridão. Para que esse dia com letra maiúscula aqui, é até um dos nomes daquele que é o eterno Deus. Nós vivemos dia a dia e um dia vamos deixar de existir aqui, porque nós somos mortais.
mas esse dia aqui se refere àquele que é o Deus desde toda a eternidade, para toda a eternidade, para que esse dia, o dia dos dias, o dia de prestação de contas, como ladrão, não venha vos apanhar de surpresa. Porquanto vós todos que estão em Cristo, porquanto vós todos que estão em Cristo sois filhos da luz. Olha aqui o contraste, a antítese que o apóstolo Paulo faz aqui da questão de noite, né? e também da escuridão e assim por diante. Nós somos filhos da luz, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, Paulo traz a sua primeira conclusão aqui nesse pedaço, nesse texto. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Tão importante é isso que o apóstolo Paulo coloca, que ele vai repetir isso aqui no verso 8. Ele diz: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, e não da noite, e não da escuridão, sejamos sóbrios. Olha o verbo aí, ser, sejamos. Sejamos sóbrios. Essa palavra sóbrios é muito importante, irmãos, porque ela resume as características de um verdadeiro crente, ou dos verdadeiros crentes, dos verdadeiros servos de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ser diferentes, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5:17. É mister necessário e é urgente que aqueles que se dizem convertidos no Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam diferentes. Porque se essa diferença não existir, a conversão ainda não foi real, não foi verdadeira. Porque ou a obra de Cristo ela é eficaz, ela é perfeita, ou nós estamos enganados. Eu prefiro crer que a obra de Cristo é perfeita e eficaz, e nós temos que ser diferentes. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo com respeito à nossa vida espiritual. Especialmente quando vai chegando aquele dia, diz o escritor aos Hebreus, que não devemos deixar a congregação, estar sempre unidos como ovelhas de Cristo, compradas pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar razão da esperança que há em nós, diz o apóstolo Pedro, a fim de que nós possamos denotar de que somos filhos de Deus em tempos difíceis, especialmente nos últimos dias, que Paulo está trazendo essa mensagem mais para nós hoje do que qualquer outro período da igreja no passado. Então, amados irmãos, sejamos sóbrios. Mas vamos entender o que significa sóbrios. Quando uma pessoa está embriagada, falando coisa que não deve, às vezes se descaminhando, desequilibrada, por força do teor do álcool que está no seu organismo, essa pessoa, nós dizemos que ela não está sóbria, ela está cambaleante. E na vida espiritual, existem muitas maneiras de sermos cambaleantes. Muitas vezes achamos que somos fiéis e tementes a Deus porque vamos à igreja, porque lemos a Bíblia, porque oramos, mas será que é só isso? Sobriedade é só isso? Não, irmão, sobriedade é acima de tudo santidade. Eu quero que os irmãos abram rapidamente comigo lá em Eclesiastes no capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, olha o que diz aí este texto, verso 15 em diante: a moderação em tudo é boa,
Moderação lembra de sobriedade. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Veja a conclusão do grande Salomão aqui depois. Não sejas demasiadamente justo, porque não existe ninguém demasiadamente justo. Só existe um que é perfeitamente justo, não é nem demasiadamente justo, ele é absolutamente justo, é Deus. É o Deus triuno, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há um ser humano que seja demasiadamente justo. Paulo deixa isso bem claro, que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se tornaram o quê? Inúteis. E até os crentes, por mais que eles façam, disse Jesus lá no Evangelho de Lucas, ainda deve ser considerado inúteis, porque não fizemos nada mais, nada menos do que o nosso dever. Então, amados irmãos, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque também não existe. Por que destruirias a ti mesmo? Não sejais, ou melhor, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, quer dizer, nem um extremo e nem outro, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Quem é sóbrio tem discernimento, quem é sóbrio tem sabedoria, quem é sóbrio tem equilíbrio, quem é sóbrio tem uma postura adequada para toda e qualquer situação. Então, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. E assim ele vai colocando, para não aplicar esse tipo de atitude em nosso coração. Mas voltando aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, então ele está dizendo para que aqueles crentes fossem sóbrios. E essa circular que nós temos neste século 21, desse terceiro milênio, ela deve falar mais profundamente ao nosso coração, porque nós temos uma grande nuvem de testemunha, como diz o escritor aos Hebreus, que já dizia isso lá no final do primeiro século. Agora já se passaram 20 séculos, quanto mais hoje, que Jesus está mais próximo do que nunca. Quem sabe até eu e outras pessoas já de uma certa idade ainda podemos ver a volta de Cristo. Estamos preparados para essa volta? Então Paulo diz que nós temos que nos preparar sendo sóbrios. Sóbrios segundo os padrões que vêm de Deus, não é por uma educação secular boa, não é por uma boa educação familiar, né? Isso existe ao redor do mundo, pessoas educadas, pessoas refinadas, com boas etiquetas, mas não estamos falando de moralidade secular, estamos falando de uma moralidade que vem lá do alto, como diz o escritor, ou melhor, Tito, no capítulo 2, verso 11, que a nossa educação é o Evangelho, que nos faz educados, santos, imaculados na presença de Deus por causa da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, sejamos sóbrios. 1 Coríntios 10, 31, um texto muito conhecido: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Paulo, embora o assunto ali fosse mas Paulo aproveita para mostrar que a nossa vida deve ser equilibrada em todo sentido. Nunca comer demais, nunca comer de menos, nunca beber demais, nunca beber de menos, nunca vestir demais, nunca vestir de menos, nunca falar demais, nunca falar de menos. É assim, uma vida equilibrada. Isso não significa uma vida em cima do muro, mas uma vida não exagerada nem num aspecto, como nós lemos lá, não exageradamente justo, nem perverso, né? E nem cair para outro extremo de perversidade, nem
santidade e perversidade. Isso não existe. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento para que possamos alcançar uma varonilidade cristã equilibrada. É isso que a palavra de Deus ensina, crescer na graça e no conhecimento. Então, amados, nada que nós fizermos deve ser fora do padrão das Escrituras Sagradas. E nós temos que ser sóbrios segundo os padrões da palavra de Deus. Então preste atenção no verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Pela segunda vez neste texto. Sejamos sóbrios. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Então vem a segunda lição que eu quero destacar aqui, nesta noite. Encorajar os irmãos para que não só sejam sóbrios, equilibrados, mas o texto diz, sejamos também, ou melhor, revistamo-nos da couraça da fé. Então sejamos exercitados na fé. E Paulo coloca aqui junto, fé e no amor. Por que isso é importante? Eu quero que vocês abram também 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Olha o que ele diz ali. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo vai desenvolvendo o assunto e ele já, logo de início, nas ações de graças, ele diz que nós temos que sempre dar graças a Deus, né? E era o que Paulo estava fazendo pela vida daqueles irmãos, que eram fiéis e tementes a Deus, e ele diz que mencionava eles sempre nas orações, e sem cessar, louvando, agradecendo a Deus, recordando, lembrando, diante de Deus, de que aqueles irmãos eram operosos na fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Abra lá em Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Olha que o mesmo apóstolo ensina a igreja de Roma, no capítulo 1, versos 16 e 17. Verso 16 ele diz o quê? Não me envergonho do Evangelho. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus. Para quem? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu. Por isso que o Evangelho foi pregado primeiramente aos judeus, pelos 12 apóstolos, pela missão dos 70, e os crentes dando testemunho, para que eles ficassem inexcusáveis na presença de Deus, porque esta é a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Este é o grande amor de Deus, mesmo os judeus perseguindo o próprio Senhor da glória, o Messias, que todo o Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, ou melhor, de Gênesis a Malaquias, convergia mostrando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas quando ele veio, eles não reconheceram Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então, primeiramente do judeu, como também do grego. Eu e você somos gregos, somos gentios, né? Essa é a grande misericórdia de Deus. Agora veja o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé em fé. Será que tem dois tipos de fé? Por que ele diz de fé em fé? Como está escrito, o justo viverá da fé. Esse próprio finalzinho está mostrando que a fé é uma só. É a fé que uma vez por toda for entregue aos santos. Judas, verso 3. Então, amados irmãos, Paulo está falando da nossa justificação pela fé, que nós fomos justificados diante de Deus, ou melhor, né, declarados justos na presença de Deus, como se nunca tivesse pecados, por causa da obra perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu estou fazendo essa afirmação e lendo esse texto? Porque no verso 8, lá de 1 Tessalonicenses 5, ele está dizendo, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé.
É a fé sozinha que resolve o problema? Não. Fé é crença. É o verbo crer no português. É a palavra pistes no grego. Então, todos os verdadeiros crentes precisam confiar incondicionalmente só em Cristo Jesus, primeiro para a sua salvação, mas também para a sua santificação. Não é a fé que salva e o homem por si só ele vai buscar a presença de Deus e vai resolver seu problema. Não, ele vai continuar precisando dessa fé. Ele vai precisar desenvolver essa fé. Ele vai precisar exercitar essa fé. E é isso que Paulo coloca. Visto que a justiça de Deus, justiça que nós não temos, e ainda como convertidos, como salvos em Cristo Jesus, nós não temos essa justiça. E se nós temos alguma justiça, não é por causa dos meus méritos nem do seu, mas é por causa da justiça de Cristo que nós somos aceitos diante da justiça do Pai. Nós somos aceitos diante do Pai por causa da obra perfeita e justa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, significa esse Evangelho que é a boa nova, que te levou à conversão ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Evangelho que você precisa continuar seguindo como discípulo, e esse discipulado não tem prazo de validade, de término de curso, ele é para todo sempre, enquanto nós existirmos aqui no mundo. E tem que ser de fé em fé, isto é, de conhecimento em conhecimento, conhecendo a Deus, os seus desígnios e a sua vontade, e caminhando segundo a palavra de Deus nos orienta, no caminho que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por isso que sem fé é impossível nós sermos justos. A fé que nos levou à salvação é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus. Mas ela não é a própria salvação. Ela é um instrumento de Deus. Ela foi instalada em nosso coração porque o homem sem Deus, ele não tem inerentemente na sua natureza capacidade, habilidade de crer em Deus. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para que ele creia, mesmo que o Evangelho seja pregado, para que ele creia, ele precisa dessa fé. E aí vem o apóstolo Paulo e diz lá, em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Eu não criei porque eu tinha capacidade de crer. Eu criei porque Deus instalou no meu coração, na minha alma, a fé para que eu pudesse olhar para a cruz e me ver ali morto, perdido em meus delitos e pecados. E para que eu pudesse aceitá-lo como o único remédio, a única solução, o único antídoto, para que eu fosse perdoado dos meus pecados. Então, amados irmãos, o justo viverá por fé. Então, Paulo está dizendo aqui, você precisa evidenciar dia após dia, momento após momento, de que você é salvo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, porém, não somos do... Aliás, ele está dizendo, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, equilibrados, continuando equilibrados assim, buscando aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é prudente, revestindo-nos. Antes estávamos revestidos só no pecado, fazendo a vontade da carne, do mundo, de Satanás, mas agora em Cristo Jesus, nos revestimos de Deus em Cristo, revestimos-nos ou revestindo-nos a couraça da fé. Couraça lembra de vestimenta, nos lembra aqui de Efésios capítulo 6, que Paulo fala que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus, não é? E a couraça é uma parte muito importante.
ela vai proteger os órgãos vitais do nosso corpo. Espiritualmente falando, vai realmente nos proteger o nosso coração, nosso pulmão, nossos rins. Irmãos, nós precisamos revestir nosso coração, nossa alma, todo o nosso ser, especialmente essas partes vitais, com a couraça da justiça. Mas por que Paulo diz couraça da fé? Porque Paulo, no contexto, ele já falou da justiça. É a justificação pela fé, é a justiça de Cristo que tem que ser aceita. É o justo que deu a sua vida pelos injustos, para que eles se tornem justos. E aliás, já somos declarados justos na presença de Deus por causa dessa obra perfeita, porque Ele nos substituiu. Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte. Ele veio para que a nossa condenação, tomada por Ele, nós pudéssemos ser absolvidos da condenação do inferno. Por isso, amados irmãos, sóbrios, nos revestindo da couraça da fé, mas também do amor. O amor é a evidência de que nós realmente desenvolvemos essa fé, de que nós aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, e de que nós priorizamos esse Deus, de que nós fazemos a vontade desse Deus, e de que nós colocamos Ele em primeiro lugar da nossa vida. Será que é isso que nós temos feito? Então, nós, porém, diz o apóstolo Paulo aqui restringe a todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Nós, porém, que somos do dia, nós que não somos mais da noite, quer dizer, da escuridão, das trevas, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. E agora vem a terceira lição para nosso coração nesta noite. Viver em amor e também esperança. Amor e esperança. Amados irmãos, isso nos lembra também do apóstolo Paulo, que coloca essas três lições aqui, esses três encorajamentos aqui: fé, esperança e amor para os crentes de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Abra lá conosco um pouquinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero um pouquinho mais para frente, onde Paulo diz no verso 4, o amor é paciente. Nós temos paciência no nosso dia a dia, irmãos? Quando enfrentamos algum problema pessoal, ou com o nosso cônjuge, ou com os nossos filhos, ou lá no trabalho, ou na escola, ou no trânsito, ou qualquer outra coisa, nós somos pacientes? Muitas vezes nós temos que engolir seco situações difíceis desta vida. O amor é isso. O amor não é o prazer a todo custo. O amor não é só zona de prazer, através do dinheiro, através do sexo, através da comida, da bebida, mas essa é uma primeira característica que o crente precisa ter para demonstrar amor. O amor, ele é o quê? O amor, ele é paciente. O amor também é benigno, ele é bom. O crente tem um coração agora semelhante ao de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Assim como Deus se compadeceu de mim na sua benignidade, benignidade é um termo sinônimo também de misericórdia de Deus, de compaixão, né? Assim também nós devemos ser, não só com os nossos irmãos, com aqueles que nós amamos, mas com todos os irmãos. E Jesus ainda vai além, devemos ser com os nossos inimigos e com aqueles que nos perseguem. É muito fácil ser crente
e amar só aqueles irmãos mais próximos, né? Olha, eu tenho simpatia por aquele irmão, por aquela irmã, né? Por aquele parente, mas os demais eu faço pouco caso. Isso não é ser bom. A Bíblia fala que nós temos que tolerar a todos e considerar todos superior a nós mesmos. Foi isso que Deus fez em Cristo. Ele nos considerou superior. Sabe como? Por sua infinita e eterna misericórdia, se compadeceu de nós, para que nós realmente pudéssemos pensar e viver segundo os padrões da palavra de Deus. Então, o amor é paciente, o amor é benigno, e o amor não arde em ciúmes, ciumento, não se ufana e não se ensoberbece. Quer dizer, não há essas coisas no verdadeiro amor de Deus. O amor também não é inconveniente, não se conduz com inconveniência, com indecência, e não procura os seus próprios interesses, não é egoísta, não se exaspera, se enerva, não se ressente do mal. Pelo contrário, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o grande amor de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Quando eu conheço a palavra de Deus e ponho em prática pela fé, eu vou crescer no amor de Deus. A primeira carta do apóstolo João diz assim, abra lá comigo, na primeira carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, ele diz assim, no capítulo 2, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no verso 4 ele diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso. E nele não está o quê? A verdade. Agora presta atenção um pouquinho mais à frente. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente é aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Para que eu cresça no amor, e eu possa amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, suportar as aflições, as lutas e as dificuldades que aqueles crentes enfrentaram naquele tempo. Muitos foram até martirizados, sacrificados, muitos perderam seus bens, foram espoliados, ultrajados, mas permaneceram firmes na fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Mas por que tanto problema? Por que tantas dificuldades? Por que eu sofro? Irmãos, tudo isso faz parte de um mundo que vive no pecado. E eu ainda estou vivendo nesse mundo. Você ainda está vivendo nesse mundo. Mas agora, eu tenho que louvar a Deus porque, diferente daqueles que não ainda têm Cristo como seu Senhor e Salvador, eu agora posso enfrentar as lutas e os problemas deste mundo numa outra visão, numa outra ótica, de uma outra forma. Eu tenho agora o suporte, o amor de Deus derramado em meu coração. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o que ainda? Pecadores. Então eu tenho um suporte. É o que Paulo coloca aos crentes de Corinto, capítulo 10, verso 13, né? Que não veio tentação, não veio provação, não veio nada que não fosse humano. Mas, mesmo que vierem tentações e lutas grandíssimas, Deus nos dá o suporte para que possamos suportar. Não foi isso que Deus fez com Jó? Será que nós estaríamos preparados para sofrer como Jó sofreu? Perder tudo que ele tinha, e ainda, quando ele achava que tinha esposa, a esposa mostrou que ela também não tinha o temor de Deus que deveria ter. Amaldiçoa teu Deus e morre. Estaremos preparados para isso? Continuar firme e inabalável?
Jó diz para sua esposa: falas como qualquer doida, por que eu tenho que glorificar a Deus e adorar a Deus e fazer a vontade de Deus quando tudo vai bem na minha vida? Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Quer dizer, na alegria ou na dor, nós, como num casamento, somos a noiva de Cristo. E essa noiva, mais do que qualquer casal, ela precisa sofrer, porque no mundo tereis aflições, disse Jesus. Tende bom ânimo. Assim como Cristo, o noivo, deu a sua vida por nós, nós agora devemos também dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Vivermos semelhante àquele que se entregou por nós, aquele que se doou por nós e aquele que nos ama de todo o seu grande e infinito amor, mesmo nós sendo tão miseráveis e pecadores na presença de Deus. Esse é o amor que Deus requer de mim e de você, o amor ágape, o amor doação, o amor verdadeiro, especialmente nos últimos dias. 111 anos, nós temos aqui uma sociedade interna com 111 anos. Algumas igrejas, eu já trabalhei em várias igrejas que não têm mais sociedade interna. Outras têm algumas sociedades, e as que permanecem mais firmes, né, são algumas sociedades de senhoras, de mulheres, né, femininas. Isso prova que nesta igreja nós temos irmãs firmes e fiéis e tementes a Deus. Que assim também seja as demais sociedades, firmes e inabaláveis, jovens, adolescentes, todas as faixas etárias. E é o que nós não estamos vendo nas nossas igrejas. 111 anos é para testemunhar mesmo de que elas foram fiéis, perseveraram na fé, que uma vez por todas foram entregues aos santos e amaram o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando nós desenvolvemos, exercitamos a nossa fé, e quando nós desenvolvemos o amor de Deus em nosso coração, nós temos uma esperança viva e eficaz. E essa é a última lição para nós nesta noite. Não esqueçamos do capacete da esperança da salvação. É interessante, Paulo fez um trocadilho aqui diferente, né? Porque lá em Efésios, no capítulo 6, ele não coloca a esperança como capacete da salvação, mas aqui está colocado como sinônimo de que o crente verdadeiro, ele persevera e ele permanece até o final. Ele nunca se esvai dessa esperança. Essa esperança não é aquela que você tem hoje e amanhã já não tem por causa de algum problema ou por causa de alguma dificuldade. É uma esperança viva e eficaz. O crente sempre aumenta a sua expectativa, o seu desejo de viver para o Senhor de tal forma, de tal maneira, até o fim, apesar de todas as dificuldades e de todas as lutas que ele está sujeito a enfrentar aqui neste mundo. Mas o texto diz lá, voltando lá no 1 Tessalonicenses 5:8, ele diz: revistamo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Só há um em que nós esperamos que há salvação. Esse um é Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Já vimos que Ele é a nossa justiça e que nós devemos estar revestidos dessa justiça. Ele é a nossa esperança. E que esperança que é essa? Não é esperança de coisas aqui deste mundo, passageiras, mas a esperança da eternidade, a esperança do céu, da glória de Deus. E é isso que Paulo está colocando aqui. Veja o verso 9.
Porque Deus não nos destinou para a ira. Quer dizer, enquanto nós vivermos aqui, Ele nos destinou para alcançar, quer dizer, viver com essa esperança que só os crentes em Cristo Jesus podem ter, não é? Mas para alcançar o quê? A salvação. Como assim? Alcançar a salvação através de uma esperança. Nós já não fomos salvos? Nós fomos salvos, nós já fomos declarados justos na presença de Deus. Mas esta salvação, ela deve ser desenvolvida, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, que nós devemos deixar as coisas que para trás ficam e olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós vamos nos tornando cada dia mais justos, mais santos, cada vez mais harmonioso com Deus e com os irmãos, e é o que o escritor aos Hebreus coloca no capítulo 12, verso 14, né? Que nós precisamos ter a paz e a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Eu tenho essa paz. A minha paz é por causa da obra de Cristo, é por causa da justificação pela fé, é por causa dessa esperança que a palavra de Deus nos mostra, que ela só é possível através daquele que é o nosso caminho, a verdade e vida. Se essa não é nossa esperança, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Conhecemos a Deus e ainda não temos essa esperança. Precisamos ter essa esperança, porque nós não fomos destinados, diz aqui, porque Deus não nos destinou para a ira. Quando Deus nos predestinou, Ele nos destinou para uma vida eterna. Ele nos absorveu do pecado, Ele nos perdoou, Ele nos deu uma nova vida, e nós fomos privilegiados, porque eu não merecia isso, nem você merecia isso. Essa salvação é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus, e eu preciso valorizar isso de todo o meu coração, de toda a minha alma. Por que nós temos que ser sóbrios? Por que nós temos que nos revestir cada vez mais da couraça da fé, como também do amor, e tomar o capacete da esperança, viver sempre esperançoso com essa expectativa da vida eterna? Porque Deus não me e não nos destinou para a ira, para a condenação, pelo contrário. João capítulo 5, verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Hebreus 9, 27, e assim, se alguém está em Cristo, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo, a condenação. Mas Romanos 8 diz o quê? Que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E pode vir problema, irmãos. Estamos aí vivendo uma época que as coisas estão configurando a cada dia que se passa, de que os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais claros. Estamos preparados para o princípio das dores, e logo após o princípio das dores da grande tribulação, haverá uma grande tribulação como nunca houve e nem haverá jamais. Deu para imaginar o que significa isso? Dá para se manter sóbrio até o final? Essa fé vai continuar até o final? Esse amor vai ser o amor de Deus? Ou ele está esfriando? Como Jesus disse, que o amor esfriaria de quase todos. Nossa esperança não se limita às coisas deste mundo. Nossa esperança, mesmo que tudo parece perdido, mesmo que nós nos sintamos sozinhos, nossa família, muitas vezes na própria igreja, e essas coisas vão piorarem mais,
nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vem a doença. A Bíblia fala que vai vir muitas fomes, pestes, pestilência, guerras, rumores de guerras, terremotos, muitas coisas esquisitas já estão acontecendo pelo mundo afora. Estamos preparados para essas coisas? Nós não fomos destinados, diz o apóstolo Paulo, para a ira de Deus, mas para alcançar a salvação, mediante quem? Através, pela mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, seja durante o dia ou durante a noite, durante o trabalho secular, a lide secular, ou numa noite de descanso, vivamos em união com Ele. É esse consolo que nós precisamos, irmãos. Permaneçam firmes e inabaláveis. Safra da igreja, continue assim, até a volta de Cristo. Firmes e inabaláveis, contentes, satisfeitos, deleitosos na presença de nosso Deus. O verso 11, ele faz uma conclusão aqui, como ele fez em outras partes. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Lá atrás ele diz que nós temos que fazer isso, falar da volta de Cristo às pessoas, exortando-as e ajudando-as na sua vida espiritual. Então essas doutrinas, elas devem ser faladas entre nós, entre nossos irmãos, aqueles que estão fracos na fé, distantes, desanimados. Quantos crentes andam desanimados em nossos dias? E o desânimo é uma ferramenta preferida do diabo para com aqueles que realmente têm deixado o seu dever de buscar a Deus e crescer e se desenvolver na fé para suportar as lutas e as debilidades do tempo presente. Então, consolai-vos, pois, uns aos outros, diz outra parte, com estas palavras, com estes ensinos. Tudo aquilo que nós ouvirmos aqui neste púlpito, tudo que nós ouvirmos ou lermos nas nossas devoções pessoais, culto doméstico, que coloquemos em prática tudo isso, para que sejamos fortes e preparados. Esse é o preparo para enfrentar toda e qualquer luta que nós temos nestes últimos tempos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.